Páginas que revelam um mundo dividido ao meio. O Entre Linhas te convida a entrar nesse território de lados opostos com jovens líderes que precisam lidar ainda com habilidades intrigantes. Seja muito bem-vindo à Terra Balda. Uma explosão e tudo veio abaixo, mas foi a destruição que permitiu o recomeço. Terra Balda é a distopia que traz, nos detalhes, aspectos profundamente reais. Romance, ficção científica, aventura, não necessariamente nessa ordem. O livro te envolve com personagens que depois de poucas linhas já nos parecem familiar. E com cenários que despertam reflexões sobre expectativa, poder e liberdade. A Mariana Zaccaron, que para mim é a Mari, antes mesmo de saber escrever, já brincava de contar histórias. Talvez por isso hoje ela conte tantas, como apresentadora, roteirista e a autora de Terra Balda. E eu tô aqui com a Mari Zaccaron. Mari, eu me sinto quase uma habitante da Terra Balda, porque foi uma honra ter sido convidada para fazer a revisão do seu livro e eu vou me controlar para não dar nenhum spoiler aqui no nosso bate-papo, mas muito obrigada pela confiança, minha parceira, e queria te fazer como primeira pergunta, em qual cenário começou a Terra Balda para você? Comecei a escrever Terra Balda em 2020, no começo da pandemia. Eu estava lá no Canadá estudando roteiro, né? E aí, Terra Balda foi eu revivi uma história antiga, uma ideia antiga que eu tinha, com várias transformações, várias modificações, mas que meio que voltou para mim nesse momento, né? Enquanto eu estava lá no Canadá e ficando em casa o tempo inteiro, durante a pandemia, né? Aquela época que a gente ainda tinha esperança de que ia ser só mais umas semaninhas, a gente ia voltar para a vida normal. E acabou que esse tempo acabou servindo muito para mim, para eu colocar essa ideia em prática, né? Começar a escrever Terra Balda. Então começou nesse contexto, enquanto eu estava morando no Canadá, e eu comecei a escrever o livro em inglês. Então Terra Balda surgiu como Wasteland, é o título original, e conta a história de dois líderes, dois jovens adultos, né? Que são líderes de duas facções, por assim dizer, que habitam uma mesma terra, que é a Terra Balda, um espaço. Uma terra de ninguém, por assim dizer. Não é de ninguém porque tem essas pessoas vivendo lá, mas é uma terra, né, que eles coexistem em um equilíbrio frágil de poder, porque eles têm ali um acordo entre si, mas eles não se dão muito bem. Então eles se mantêm em lados separados da terra, desse território, apesar de trocarem mercadorias e serviços, enfim. Só que aí um momento em que um inimigo em comum, um antigo inimigo em comum volta para tentar pegar Terra Balda para si, eles veem que não tem outra saída senão trabalharem juntos. É algo que eles não queriam ter que fazer, mas eles vão ter que fazer para conseguir proteger esse espaço, né? Esse lugar que é Terra Balda, que além de cenário é um personagem da história. E com isso, esses dois personagens precisam lidar com o passado deles, que é bem turbulento. A gente acompanha eles enquanto eles vão desenterrando esses ressentimentos antigos que nunca foram resolvidos e lidando com umas coisas estranhas que estão acontecendo com eles, umas habilidades, por assim dizer, que ninguém sabe explicar o que é, e eles precisam entender isso tudo juntos. Então é uma história não só sobre uma distopia, um universo distópico em que a sociedade é diferente da que a gente conhece hoje, mas também é a história de duas pessoas que são muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidas e que eles precisam entender, chegar num lugar em comum e trabalhar juntos pelo bem maior. E Mari, além disso tudo, uma coisa que me chamou muito a atenção durante a leitura foi o nível de detalhamento das cenas, e eu particularmente não costumava ser uma leitora de ficção científica, não é o tipo de categoria ali que iria me chamar a atenção, e o livro me ganhou no acesso às subjetividades dos personagens. Eu conseguia saber o que o personagem estava pensando, além do que ele estava fazendo, né? Eu conseguia saber o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. Eu acho que esse é um grande ponto para talvez
quem não seja, né, comumente uma leitora de ficção científica que, como eu, foi captada ali pela trama. Com certeza. Para mim, um ponto muito importante das minhas histórias são sempre os personagens. Eu sempre construo as histórias ao redor dos personagens. Então, independente de onde eles vão estar e do que eles vão estar fazendo, os personagens precisam estar muito bem definidos e muito claros para mim. Então, eles sempre surgem primeiro e eu faço as mudanças que às vezes precisam ser feitas no universo e na história para encaixar aqueles personagens na história, né? Então, eu prezo muito por isso, né? Por fisgar o leitor mais pelos personagens e por uma identificação ou por um fascínio ou até por um desgosto mesmo, porque às vezes a gente gosta de desgostar dos personagens das histórias, né? Isso envolve também. Então, pelos conflitos vividos por eles individualmente e pela forma com que o relacionamento entre os personagens constrói também, né, os novos conflitos e resoluções de conflitos. Então, isso para mim é sempre a chave das histórias, independente de ser uma ficção científica, uma distopia, uma fantasia ou uma história contemporânea, enfim. Os personagens vão sempre ser o centro. Então, eu acho que vale isso, sim. Vale a pessoa querer realmente conhecer esses personagens e o universo ali de pano de fundo para contar a história deles. É uma distopia que trata também de questões muito reais, né? E quem está aí acompanhando o nosso programa, está vendo agora o Entre Linhas e está aguardando por uma continuação, pode esperar tranquilo, Mari? Pode esperar tranquilo, porque vai ter continuação. Eu estou começando a trabalhar no próximo livro e é um processo longo, né, a escrita de um livro. A gente gostaria que fosse aquela coisa, surge a ideia na cabeça, estala o dedo, já vai para as páginas, mas é um processo de escrita, reescrita, reescrita, revisão, enfim. A escrita de um livro é um processo longo, né? Mas já está saindo, vai sair, vai ter continuação. A princípio serão mais 2 livros, então uma trilogia. E eu espero poder trazer esses personagens de volta com outros novos personagens, né, pra gente revisitar um pouco a história deles e construir um novo capítulo dessa história. E como revisora do livro, eu me sinto privilegiada, já tô ansiosa, tô aguardando então a próxima. Obrigada.